Capítulo 3º. Da estrutura organizacional da autarquia. Seção 1ª. Da estrutura básica. Artigo 9º. A agência será dirigida por uma diretoria colegiada, devendo contar, também, com um procurador, um corregedor e um ouvidor, além de unidades especializadas incumbidas de diferentes funções. Parágrafo único. A agência contará, ainda, com um conselho consultivo, que deverá ter, no mínimo, representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade científica e dos usuários, na forma do regulamento. Seção 2ª. Da diretoria colegiada. Artigo 10. A gerência e a administração da agência serão exercidas por uma diretoria colegiada, composta por até 5 membros, sendo um deles o seu diretor-presidente. Parágrafo único. Os diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo Presidente da República após aprovação prévia do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3º, f, da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de 3 anos, admitida uma única recondução. Artigo 11. O diretor-presidente da agência será nomeado pelo Presidente da República, dentre os membros da diretoria colegiada, e investido na função por 3 anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida uma única recondução por 3 anos. Artigo 12. A exoneração imotivada de diretor da agência somente poderá ser promovida nos 4 meses iniciais do mandato, findos os quais será assegurado seu pleno e integral exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade administrativa, de condenação penal transitada em julgado e de descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia. Artigo 13. Aos dirigentes da agência é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. Parágrafo 1º. É vedado aos dirigentes, igualmente, ter interesse direto ou indireto, em empresa relacionada com a área de atuação da vigilância sanitária, prevista nesta lei, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica aos casos em que a atividade profissional decorra de vínculo contratual mantido com entidades públicas destinadas ao ensino e à pesquisa, inclusive com as de direito privado elas vinculadas. Parágrafo 3º. No caso de descumprimento da obrigação prevista no caput e no parágrafo 1º deste artigo, o infrator perderá o cargo, sem prejuízo de responder às ações cíveis e penais cabíveis. Artigo 14. Até 1 ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência. Parágrafo único. Durante o prazo estabelecido no caput é vedado, ainda, ao ex-dirigente, utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa. Artigo 15. Compete à diretoria colegiada. Inciso 1º. Definir as diretrizes estratégicas da agência. Inciso 2º. Propor ao Ministro de Estado da Saúde as políticas e diretrizes governamentais destinadas a permitir à agência o cumprimento de seus objetivos. Inciso 3º. Editar normas sobre matérias de competência da agência, que devem ser acompanhadas de justificativas técnicas e, sempre que possível, de estudos de impacto econômico e técnico no setor regulado e de impacto na saúde pública, dispensada essa exigência nos casos de grave risco à saúde pública. Inciso 4º. Cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância sanitária. Inciso 5º. Elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades. Inciso 6º. Julgar, em grau de recurso, as decisões da agência,
mediante provocação dos interessados. Inciso 7º. Encaminhar os demonstrativos contábeis da agência aos órgãos competentes. Inciso 8º. Elaborar, aprovar e promulgar o regimento interno, definir a área de atuação das unidades organizacionais e a estrutura executiva da agência. Parágrafo 1º. A diretoria reunir-se-á, com a presença de, pelo menos, 3 diretores, dentre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e deliberará por maioria simples. Parágrafo 2º. Dos atos praticados pela agência caberá recurso à diretoria colegiada, com efeito suspensivo, como última instância administrativa. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, o prazo para interposição do recurso administrativo previsto no parágrafo 2º será de 30 dias, contados a partir da publicação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 4º. A decisão final sobre o recurso administrativo deverá ser publicada no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data de protocolo do recurso. Parágrafo 5º. O prazo previsto no parágrafo 4º poderá ser prorrogado por igual período, mediante publicação da respectiva justificação. Parágrafo 6º. O descumprimento dos prazos estabelecidos nos parágrafos 4º e 5º implica a apuração de responsabilidade funcional do responsável ou dos responsáveis em cada uma das áreas especializadas incumbidas da análise do processo. Artigo 16. Compete ao diretor-presidente. Inciso 1º. Representar a agência em juízo ou fora dele. Inciso 2º. Presidir as reuniões da diretoria colegiada. Inciso 3º. Decidir a referendum da diretoria colegiada as questões de urgência. Inciso 4º. Decidir em caso de empate nas deliberações da diretoria colegiada. Inciso 5º. Nomear e exonerar servidores, provendo os cargos e efetivos, em comissão e funções de confiança, e exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor. Inciso 6º. Encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios periódicos elaborados pela diretoria colegiada. Inciso 7º. Assinar contratos, convênios e ordenar despesas. Inciso 8º. Elaborar, aprovar e promulgar o regimento interno, definir a área de atuação das unidades organizacionais e a estrutura executiva da agência. Inciso 9º. Exercer a gestão operacional da agência. Seção 3ª. Dos cargos em comissão e das funções comissionadas. Artigo 17. Ficam criados os cargos em comissão de natureza especial e do grupo de direção e assessoramentos superiores, com a finalidade de integrar a estrutura da agência, relacionados no anexo 1º desta lei. Parágrafo único. Os cargos em comissão do grupo de direção e assessoramento superior serão exercidos, preferencialmente, por integrantes do quadro de pessoal da autarquia. Artigo 18. Revogado,